Eu não tinha a menor intenção de falar a respeito da Luísa Sonza e os problemas que ela teve lá com o ex-namoradinho dela, né? Aquela coisa chorosa. Mas conversando com um casal de amigos, ambos advogados, me veio a ideia de fazer esse vídeo. Sabe por quê? Porque a Luísa Sonza pode ser processada. É, isso mesmo. Eu vou explicar por quê. Meu amigo e minha amiga, você sabe que eu sou muito sincero sempre e eu digo a vocês, cara, que eu não tinha a menor intenção de falar qualquer coisa a respeito do fim do relacionamento lá da Luísa Sonza com aquele tal de Chico Moedas, sei lá quem é esse cara, deve ser um desses famosinhos aí do TikTok, e também não tinha a menor intenção de falar da vergonhosa maneira como essa moça transformou tudo em uma patética estratégia de marketing para bombar uma das faixas do seu mais recente disco, intitulado Escândalo Íntimo. Inclusive, eu já comentei a respeito desse disco em outro vídeo aqui do canal. E essa estratégia foi feita para dar uma bombada numa das faixas desse disco, que exatamente traz o nome do rapaz, chamada Chico. Só que como nós vivemos em tempos de estupidez generalizada, essa estratégia de ler cartinha, floco de neve, sofrida, contra o seu ex-namoradinho, com voz chorosa e lágrimas nos olhinhos, né, em programa de televisão, no programa da Ana Maria Braga, inclusive com a cumplicidade da nauseante, eu diria, da própria Ana Maria Braga, que uma hora eu vou fazer um vídeo a respeito dela. Essa estratégia deu muito certo, porque a musiquinha Chico, ela passou a bombar imediatamente nas plataformas de streaming, juntamente com o impulsionamento dado pela própria gravadora da Luísa Sonza, que é a Sony Music. E acabou bombando uma outra faixa também desse disco, que é uma canção intitulada Principalmente Me Sinto Arrasada, né? Sacou? Afinal de contas, cara, a Sony Music tem que faturar, cara, para compensar a enorme grana que eles gastaram, cara, para contratar a Luísa Sonza. Gente do meio diz que foi algo em torno de 100 milhões de reais, cara, por alguns anos de contrato. Então é por isso que essa moça, essa pseudo-cantora, mais a sua enorme equipe e a própria gravadora Sony Music, eles precisam manter a Luísa em evidência o tempo todo. O que significa aparecer o máximo que ela pode, mesmo que às custas de expor a sua vida repleta de inseguranças emocionais, à custa de chororôs de plástico montados para a TV. Na verdade, é mais uma vertente da sua popularização, vamos dizer assim, calcada em polêmicas ridículas, em armações vergonhosas, que só servem para disfarçar a falta de qualidade artística do trabalho da Luísa Sonza, que é a mesma estratégia usada por uma outra cantora marqueteira. Sabe quem é, né? E aí, como você sabe, né, toda essa história de ler cartinha na TV ainda rende muitos comentários entre os fãs debilóides dessa moça, que na verdade, ou seja, todos os fãs, né, todos os fãs da Luísa Sonza são debilóides, e que evidentemente que eu não vou recapitular aqui o que aconteceu, porque você evidentemente sabe muito mais detalhes do que eu. O que eu quero abordar aqui nesse vídeo é que esse tipo de atitude da Luísa Sonza pode gerar um processo judicial. Isso mesmo, a Luísa Sonza pode responder na justiça por expor o tal namoradinho dela, o Chico, na TV. Assim como, meu amigo e minha amiga, também o Elvis Presley poderia ter sido processado ao longo da vida dele, cara. Se alguns dos fatos colocados aqui nesses dois livros espetaculares, cara, o Elvis, O Último Trem para Memphis e Elvis, O Amor Descuidado, se esses fatos tivessem vindo à tona publicamente,
o Elvis também poderia ter sido processado e processado de uma maneira muito forte. E você vai saber disso lendo esses 2 livros incríveis que formam a mais impressionante, minuciosa e completa biografia do Elvis, escrita pelo maior conhecedor, maior biógrafo de todos os tempos, que é o Peter Guralnick. Tá? Esses livros aqui são espetaculares e revelam, cara, várias facetas da personalidade do Elvis que ninguém nunca sabia até então, cara. Então eu digo pra você, você vai ler esses livros aqui e você vai entender por que o Elvis também poderia ter sido processado várias vezes ao longo da vida dele. Claro que você, seguindo aqui no nosso canal, você tem, né, privilégios. Basta que você clique aqui abaixo no link correspondente a esses livros e coloque o nosso tradicional cupom de desconto. Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você pode adquirir esses livros separadamente ou os 2, que é o que eu recomendo, claro, com um desconto incrível, desconto mais sensacional que você não vai encontrar em lugar nenhum aqui da internet, tá bom? Então, não perca essa oportunidade porque você não vai se arrepender, cara. Esses livros são incríveis. Eu resolvi fazer esse vídeo e esclarecer você a respeito disso que eu acabei de falar, depois que eu conversei com um casal de amigos, ambos advogados, num papo informal, durante um jantar, junto lá com a filha deles. Inclusive o nome da Luísa Sonza veio à tona exatamente porque a filha desse casal é muito fã da moça. E aí os pais, cara, surgiram com o papo, né, desse lance do processo. E eu, como sou um cara muito curioso, eu perguntei por que um processo poderia ser colocado em prática caso o tal do Chico quisesse. E aqui não há qualquer tipo de misoginia da minha parte, já que a atitude que a Sonza teve em expor o fim do relacionamento com o Chico por causa de uma traição do rapaz, ao ler uma carta, aquela carta toda, né? Lá no mês passado, né, que ela fez aquela participação lá no programa da Ana Maria Braga, essa atitude seria igualmente execrável se fosse feita por quem quer que seja, cara, independente da natureza sexual, ok? Combinado? Então, ok, você já sabe toda essa história. O que você não sabe é o que eu vou falar a seguir. Segundo esse casal amigo, ambos advogados, o tal do Chico Moedas, cara, teria todo o direito de pensar em processar a ex-namorada, a Luísa Sonza, por difamação. Eu duvido que esse cara levasse ou vai levar esse tipo de ação à frente, porque eu tenho certeza que hoje que o que ele mais quer, cara, é que as pessoas esqueçam tudo isso que aconteceu. E ele quer que todo mundo esqueça essa história, mesmo sabendo de antemão que a Luísa Sonza iria expor a tal de traição como aconteceu, só que, cara, ele não esperava que fosse feito daquela maneira, a partir de uma divulgação em rede nacional e, pior, que ele passasse a receber centenas de ameaças. Centenas de ameaças por parte dos fãs da Luísa Sonza. Pois é, meu amigo, minha amiga. Os fãs debilóides da cantora, que mal sabem abrir um pacote de miojo sem se cortar, ameaçando o tal do Chico Moedas. Eu fiquei pasmo em saber, por intermédio da filha desse casal, cara, que o cara está enclausurado dentro de casa, o cara não sai, e ele inclusive parou de fazer os vídeos ridículos que ele costumava fazer no TikTok, cara. Bom, pelo menos essa história tem que ter um lado bom, né? E que ele foi xingado a plenos pulmões num show recente dela, cara. E na hora que a plateia começou a mandar ele tomar naquele lugar, ela só sorriu em silêncio e ficou ali, né, dando aquela risadinha perante o público, né, enquanto o cara era ofendido. Foi então que esse casal amigo, que são advogados, inclusive eles são especialistas, os dois são especialistas em direito constitucional, eles explicaram, cara, que um advogado do Chico poderia sim ingressar com uma ação
por exposição indevida da sua intimidade e da vida privada, cara. E que isso teria complicações jurídicas para a Luísa Sonza. Por quê, cara? Porque a Constituição Federal assegura o direito a uma indenização por dano material ou moral em casos de violação à intimidade e à vida privada. Ainda mais quando a grande dimensão pública dos envolvidos gera uma imensa exposição desse próprio relacionamento. Sacou? Quando eu comentei lá no jantar que eu particularmente acho inadmissível qualquer artista ou pseudo-artista ou pessoa de qualquer outro grau de fama usar isso como pretexto para violar direitos básicos, né? Eu comentei isso no jantar e aí os meus amigos explicaram que mesmo que muitas pessoas achem que a intimidade, a imagem e a vida privada de pessoas famosas sejam assuntos públicos, tal pensamento é juridicamente errado. A fama jamais deve servir como pretexto para violação de direitos de qualquer pessoa, famosa ou não, sejam eles direitos de personalidade ou direitos fundamentais, cara. Pois esses direitos são assegurados pela legislação civil e pela Constituição Federal, respectivamente. Na minha concepção, não importa que a Luísa ou qualquer outra pessoa sinta-se cheia de ódio diante de uma traição, que parece que inclusive o próprio Chico Moedas admitiu, segundo a filha lá do casal, ele disse que admitiu essa traição. Então, meu amigo e minha amiga, independente disso, não importa que a Luísa ou qualquer outra pessoa que esteja cheia de ódio, né? Porque foi traído, aquela coisa toda, aquele blá blá blá. É inadmissível que o que a Luísa, por exemplo, fez, ela, na verdade, ela está se sujeitando a ser responsabilizada civil e criminalmente quando esse assunto é levado à TV. Pois ir a um programa de televisão e expor publicamente em rede nacional questões totalmente particulares relacionadas à vida íntima do casal, né, ou do ex-casal e do ex-companheiro, é algo muito grave. Ainda mais quando é comprovado que o tal do Chico Moedas passou a ser perseguido, ameaçado justamente por causa dessa exposição indevida. Segundo o mesmo casal de amigos advogados, cara, o caso se torna ainda mais grave por todo o constrangimento, cara, e os riscos que essa exposição trouxeram ao Chico. E, aliás, não só ele, mas a qualquer pessoa no lugar dele, cara, independente da natureza sexual. E isso, certamente, né, toda essa confusão toda, entraria no cálculo de uma eventual indenização, juntamente com a difamação ofensiva à reputação, com a intenção de gerar, né, juridicamente, uma mancha na honra da vítima. E tem um detalhe fundamental: não importa se o que a Luísa falou é verdade ou não, ou que qualquer pessoa fale seja verdade ou não, cara. A imputação pública é uma conduta criminosa. Criminosa também seja um exagero, mas é uma atitude que leva ou que pode levar, cara, a uma ação penal. Pois bem, meu amigo e minha amiga, é por isso que eu quis fazer esse vídeo, cara, para mostrar para você que você pode criticar o trabalho de alguém, mas você não pode ofender pessoalmente alguém e o que inclui você expor a sua vida íntima à execração pública da outra pessoa, independente da natureza sexual dos envolvidos. Ok?
Por isso, meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem, né? Então, meu amigo e minha amiga, coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, tá bom? E, evidentemente, que a gente se vê muito em breve aqui, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.